Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Exército Brasileiro é responsável pela defesa do Brasil e pela garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais. Já as promotorias de justiça são órgãos do Ministério Público que desempenham funções institucionais nas comarcas, nas esferas judicial e extrajudicial. Elas têm no promotor o contato direto com a sociedade, possuindo um papel importante, dentre outros, de instaurar inquéritos civis e ações civis públicas. Você deve estar se perguntando aí por que o Eugênio está falando de Exército e de promotoria, né? É que o nosso convidado de hoje brilhou no Exército e agora atua com maestria no Ministério Público, com vasta atuação e experiência nos dois setores. Você vai saber quem é daqui a pouco, logo após o intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que também é transmitido pela TV Sistec e pelo Supercanal TV. Nosso convidado de hoje foi oficial do Exército Brasileiro de 2000 a 2013, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras e prestou serviço em Campinas, Resende, Jaboatão dos Guararapes e Recife, além do Rio de Janeiro. Esteve em uma missão das Nações Unidas no Haiti em 2004, e saiu do Exército tendo a patente de capitão. Foi delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 2018. Atuou nas comarcas de Carlos Chagas, Nanuque, Teófilo Otoni, Mantena e atualmente está em Caratinga. É bacharel em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira e pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Livre de Ciências e Artes, a UCA. Atualmente é o titular da primeira Promotoria de Justiça, cujas principais atribuições são cuidado da saúde e defesa do idoso, pessoas com deficiência e atuação perante a primeira vara civil da comarca de Caratinga. É casado há 10 anos com a senhora Cíntia Vitoriano Souto Bispo e pai de 2 filhas, Ana Valentina Vitoriano Souto Bispo, de 7 anos, e Ana Eduarda Camille Labanca Bispo, de 14 anos. Natural de Recife, Pernambuco, é um jovem de 38 anos. O promotor de justiça, doutor Alcidésio José de Oliveira Bispo Júnior, é o convidado de hoje do Começo de Conversa. Doutor Alcidésio, seja bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Prazer recebê-lo aqui. Quer dizer que o senhor nasceu em Recife. Isso, natural de pernambucano. Exatamente. De Pernambucano para as Minas Gerais. Exatamente. Um caminho longo, né? Até chegar em Minas Gerais, mas agora estou aqui. Recife e o senhor serviu no Exército Brasileiro ali em Jaboatão dos Guararapes. Servi, 14º Batalhão de Infantaria. Eu tive a oportunidade de morar ali em Jaboatão, morava em Piedade ali, na sequência de Boa Viagem, né? Eram os vizinhos, então. Vizinhos Boa ali. Viagem, na divisa com Piedade. Bacana demais, rapaz. E eu vi que o senhor serviu no Haiti, né? Servi. E eu achei interessante porque nós estamos começando essa entrevista hoje com a notícia do assassinato do presidente do Haiti. Aconteceu essa noite agora, né? Fiquei sabendo. O Haiti, um país em convulsão o tempo todo, né, doutor? Pois é. O Brasil teve, me parece, 1.200 a 1.300 homens atuando lá naquela força da ONU, né? E ficou lá até quando? A missão do Haiti, acho que ela terminou... 2017? Acho que 2017. 2017. Né? A gente está lá no Haiti, salvo engano, desde 2004, né? Começou a missão. O Brasil liderava a missão no Haiti, era o líder de todas as nações. E eu fui lá no 5º contingente. 5º contingente. Em 2010, tivemos aquele terremoto lá que praticamente dizimou o Haiti, né? E morreu, inclusive... Acho que quando a missão tinha mais avançado, né? A missão de paz era estabilização do Haiti, né? O nome da missão é Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Eu acho que quando o Haiti tinha se estabilizado do ponto de vista da segurança pública, aí veio aquele terremoto e aí... Né? E nós perdemos lá a dona Zilda Arnes. Exatamente. Né? Era irmã do Dom Evaristo. Exatamente. Era uma senhora que tinha um trabalho social, principalmente com as crianças, né?
era muito bacana e fazia um trabalho lá no Haiti. Sim, No Haiti um trabalho também, muito bonito, por sinal, lá. né? Perdi alguns amigos naquele terremoto. E um terremoto para um país que já cheio de problema, né? Cheio de problema. O Haiti, eu quando falo, né, que fui no Haiti, trabalhei no Rio de Janeiro, algumas pessoas tentam traçar um paralelo, o Haiti e o Rio de Janeiro, acho que é bem diferente, né? O Haiti, pelo menos em 2005, quando eu fui, era a ausência total do Estado. Se eu ter uma ideia, imagina uma capital, assim, Porto Príncipe, sem luz elétrica, sem Estado. Em 2005, a Polícia Nacional do Haiti, que é o único órgão de segurança pública, ele, para sair à rua, só saía escoltado com uma patrulha da ONU. A missão principal do 5º contingente era essa, era reintegrar a Polícia Nacional do Haiti às ruas. O professor tem 38 anos, é um jovem ainda, e já passou pelo Exército, sabe do Exército, capitão, não é isso? Capitão. Já foi delegado de polícia, hoje atua na promotoria. Isso. Quer dizer, começou cedo, né, doutor? Comecei 16 anos, né? Saí de casa com 16 anos, fui para Campinas, São Paulo. Ingressei nas Forças Armadas, né? Foi meu primeiro emprego. E lá fiquei por quase 14 anos, né? Até o final de 2013. Aí fui ser delegado de polícia no Rio de Janeiro, fiquei 4 anos e meio lá. E Campinas, o senhor retornou para a sua terra, retornou para Pernambuco? De Campinas eu fui para Resende, né? Que é a continuidade do curso de formação, que a gente faz a SpaceX. É mais próximo de cá, né? Vem seguir na Rio Bahia, né? Exatamente. Aí fiquei 4 anos em Resende, né? Na AMAN. E de lá fui para Jaboatão. Para Jaboatão, né? A sua família, pais, você tem pais vivos? Minha mãe faleceu esse ano, em março. Mas meu pai está lá em Recife. Tenho 3 irmãs e um irmão que moram lá. Bacana demais. E há 13 anos, praticamente 14 anos, você falou aí, 14. Desde o ingresso no Exército Brasileiro. E a saída do Exército, como que se deu? Quer dizer, o que te fez querer sair do Exército? Ainda mais como capitão, que é uma carreira que parece promissora e bonita demais. Eu era dividido, né? Eu sempre amava assim, a profissão militar, né? Sempre fui da área operacional, servi no Rio na Brigada Paraquedista. Mas eu também tinha uma paixão pelo direito, né? E meu pai sabia disso. Quando eu voltei do Haiti, né, ele que me matriculou na faculdade de Direito. Então ele me disse, você está matriculado, vai lá fazer. Que ele sempre perguntava se eu ia fazer o curso. E como eu já tinha cursado algumas cadeiras, né, do Direito na AMAN, né, eu ingressei já mais ou menos no meio do curso de Direito. Foi mais fácil, né? E aí eu alimentava essa paixão, né, mesmo exercendo. E vi a oportunidade de atuar na prática, né? Como delegado de polícia, eu uni o útil ao agradável, eu achava que... E acho que consegui no Rio de Janeiro também, né? Fui muito feliz como delegado de polícia, mas também desde a faculdade, né? Eu tinha o sonho de ser promotor de justiça. Mas o senhor foi como delegado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? Fui no Rio e no interior. Durante quanto tempo ali? Fiquei 4 anos e meio. Fiquei mais no interior, né? Trabalhei em Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Piraí, Angra dos Reis, Barra do Piraí. Ali é mais tranquilo, né? No interior do Rio. Porque ser delegado na cidade do Rio deve ser mais complicado. É uma área muito sensível também, né? Porque o sul fluminense fica entre o Rio e São Paulo, então pega a Dutra ali, tem uma ligação importante do crime organizado, né? No Brasil. E aí de delegado para promotor, aí foi fazer concurso público? Aí vim para Minas Gerais, né? Estudou demais? Se Deus quiser, daqui não saio mais. Tem que estudar muito, né? Tem que se dedicar, né? Engraçado, quando o senhor fala daqui não sai mais, eu já ia te fazer essa pergunta, quer dizer, nenhum arrependimento, não? Não, nenhum. Deixei o exército para trás, deixei a carreira de delegado. Não, dá saudade, né? Promotor é o que o senhor queria ser mesmo? Era o que eu queria ser, profissionalmente. Dá saudade dos amigos, né? Tanto do exército como da polícia, da atividade também. Mas, como eu falei, na faculdade eu já almejava ser promotor de justiça. E aí, o senhor, quando o senhor ingressou na promotoria em 2018? 2018. E já começou aqui em Caratinga, não? Não, eu iniciei, fui designado para Carlos Chagas, depois fui para Nanuque. Já teve lá em Nanuque também? Passei em Nanuque, Teófilo Otoni, Mantena, né? E depois de Mantena aqui Caratinga, né? Só que nesse meio tempo também eu rodei outras cidades, mas essas foram designações mesmo, né? Lotações. Você está há quanto tempo aqui? Eu estou aqui desde setembro do ano passado, né? De setembro de 2020. Atuei aqui. Você chegou na pandemia? Cheguei no meio da pandemia. Cheguei, né?
E aí, o que está achando? Foi bem recebido? Muito bem recebido. Gostou da cidade? Né? O mineiro, ainda não deu para aglomerar, não deu para... O mineiro sabe receber, né? Sabe. Mesmo na pandemia, sabe ser acolhedor. E a gente está gostando demais aqui da cidade, né? Minha esposa, minha filha estão plenamente adaptadas. Bacana. Por isso que eu falo que ele não sai mais daqui, né? Aí, Caratinga, então, o senhor pretende ficar por aqui? Pretendo. Não, é bom a gente ouvir isso, porque a gente, Caratinga tem uma fama de que promotor não para por aqui, né? Né? São algumas áreas eles ficam, mas a maioria está de passagem. Então, assim, daqui a pouquinho fala, não, eu quero voltar para minha terra, quero ir para Belo Horizonte, quero ir para o Rio de Janeiro. Minha terra está longe, né? Ah, que bom. Então podemos pensar no doutor Alcides aqui em Caratinga por mais tempo. Isso eu falo, eles vão ter que me engolir, vão ter que me aguentar um tempinho que me aí. Aqui. Bacana demais. E como está a atuação aqui no meio da pandemia? Quer dizer, exercer o seu trabalho promotor na pandemia. Fala para nós essa experiência. Tempo desafiador, né? Sobretudo da curadoria da saúde, que eu estou à frente agora. Eu acho que talvez a curadoria mais difícil, né? Por motivos óbvios, né? Por conta da pandemia. Mas eu acho que tenho muita esperança, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa aí, né? Trabalhando ao lado dos gestores, essa sempre foi a minha ideia. Eu acho que a gente tem conseguido aqui, nós somos uma comarca com 11 municípios e desde que assumi a curadoria da saúde, a gente tem atuado em parceria com todos os gestores, os prefeitos, secretários, e eu acho que o trabalho está indo muito bem. O senhor falou 11 municípios, que talvez você não vai se lembrar o nome de todos eles, eu não sei, mas... eu sempre esqueço um ou outro, não arrisco listar. Mas a região pega aqui, por exemplo, de Caratinga vai até onde? Pega Córrego Novo? Pega Ubaporanga, Santa Rita de Minas. Tem a micro-região aqui de Caratinga, né? Piedade, Santa Rita, Piedade, Santa Bárbara. Caratinga, Santa Bárbara. Entre Folhas, Vargem Alegre. Entre Folhas, Vargem Alegre, Bom Jesus do Galho. Bom Jesus do Galho. Muito bem. A sede mesmo, né, do seu trabalho, a maior parte está em Caratinga. Então. Caratinga. Caratinga, até porque é a sede da comarca, né? Saúde eles vêm resolver aqui em Caratinga. A sede da nossa micro-região. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar para o segundo bloco, a gente já falando sobre o seu trabalho mesmo, que tipo de problema que o senhor tem encontrado aqui nessa questão da saúde e em relação ao idoso também, ao deficiente, são questões que o senhor trabalha aí na promotoria, né? Sim. Você não sai daí, vamos para o rápido intervalo. Na volta, seguiremos o nosso bate-papo com o promotor de justiça, o doutor Alcidésio José de Oliveira. Já, já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo o promotor de justiça da comarca de Caratinga, o doutor Alcidésio José de Oliveira Bispo Júnior. Júnior, não nem falar, seu pai... Certamente se chama Alcidésio José de Oliveira Bispo. Bacana. Esse bispo é nome de família. Nome de família Bispo, lá de Recife. Bacana. E tem algum religioso? Só por curiosidade, não? Não. Normalmente, quando vem assim, vai ver que teve um tetravô que foi bispo, alguma coisa assim, não? Eu desconheço. Militar na família tem, não? Tem, meu tio, da aeronáutica. Aeronáutica. E tem uns primos também do Exército. Quando você ingressou na carreira militar, já tinha alguém? Estava se espelhando em alguém? Não fala? Tinha esse meu tio, né? Meus tio. primos, foi assim. Eles são um pouco distantes, mas eles que me falaram, né? Despertaram em mim o interesse na carreira. E aí eu fiz os concursos, me apaixonei. Vamos lá na questão da saúde. Eu queria falar sobre o seu trabalho nisso. Primeiro, assim, para entender de que maneira que surgem as demandas. Como é que surge uma demanda, quer dizer? É o promotor que sai olhando o que está acontecendo, porque viu na televisão, tem denúncia, é o cara que chega, o cidadão comum, ele tem acesso à promotoria com alguma questão. A questão de medicamento, por exemplo, isso é questão que o senhor trata, por exemplo? A família que precisa de um medicamento que não tem condição de comprar e precisa que o Estado ajude. É uma questão que o senhor cuida também? Sim. Então, dá uma geral para nós nessa. As portas de entrada da curadoria, né, da saúde, que acho que é o carro-chefe da minha promotoria, né? É a maior demanda. Tanto pela ouvidoria, o cidadão tem acesso, né, pelo site do Ministério Público, ele pode fazer denúncias, pode fazer pedidos pelo site do Ministério Público, ou comparecendo presencialmente, né, na promotoria de justiça, fica aqui no 5º andar do fórum,
E lá a gente faz o nosso dia a dia é fazer esse atendimento, nossa maior demanda, pessoas que precisam de medicamento, que não são fornecidos, né, pelas secretarias de saúde, tanto estadual como municipal. Também somos demandados aí pelos próprios gestores, né, das unidades hospitalares. Então, a gente tem aqui a UPA de Caratinga, né? Então, a UPA de Caratinga ela é uma unidade hospitalar, né, um pronto atendimento, e, como o próprio nome diz, ele faz aquele atendimento inicial do paciente. E depois esse paciente ele precisa ser transferido para alguma unidade, né, talvez de alta complexidade. E quando essa transferência demora, a própria UPA, o hospital também, aqui, quando não tem condições de atender o paciente, manda o procedimento para o Ministério Público e a gente demanda o Estado para que faça essa transferência num tempo razoável. Muito bem. E com essa questão do coronavírus, por exemplo, teve um aumento de demandas por conta dessa pandemia? A gente acho que se agravou demais a demanda, não por conta do aumento, né, mas pela diminuição da oferta de leitos, né? O Estado teve que se estruturar para fornecer os leitos de Covid, né? Aliás, Caratinga é uma cidade privilegiada, porque nós temos o Casu aqui, que tem uma quantidade grande de leitos, que atende toda a nossa referência na macro-região. Né? E não só na macro, nós recebemos aqui durante a pandemia e recebemos até hoje pacientes de outras micro e macro-regiões de saúde, né? De longe, assim, lá de Uberlândia a gente recebe aqui, por conta da quantidade de leito que foi ofertada aqui. Só que esse aumento, né, da oferta de leitos Covid fez diminuir a oferta de outro tipo de leito. Então, isso causou uma grande dificuldade para quem atua na saúde. A atuação na saúde para atendimento da população geralmente é feita em conjunto com a Defensoria Pública, né, e o Ministério Público. Só que no estado de Minas Gerais, devido à extensão territorial, somos 853 municípios, a Defensoria Pública ela não atua em todas as comarcas, né? Aqui a gente tem Defensoria Pública, mas eles, em razão da quantidade de defensores, eles não atuam em todas as demandas, né? Então, aí o Ministério Público, por estar mais presente, né, por ter uma capilaridade maior, é o grande ator assim, né, de atendimento à população nas demandas de saúde no Estado. Entendi. O senhor lembrou bem aí, né? A capacidade de atendimento de Caratinga para o Covid foi muito boa, foi, né? Muito boa. Pela quantidade, pela estrutura, mas aí a pessoa estava com a cirurgia eletiva, por exemplo, de hérnia, ou alguma coisa, aí passou a ter dificuldade porque a prioridade passa a ser Covid, né? As cirurgias eletivas, por um bom tempo, ficaram suspensas no estado de Minas Gerais. Então, as demandas que chegavam a gente não conseguia demandar porque o Estado, por resolução, né, da própria Secretaria Estadual, os municípios, os hospitais estavam proibidos de fazer as cirurgias. E nesses municípios menores, por exemplo, que não tem nem hospital, porque tem município que não tem hospital, né? Você vai encontrar, tem município que tem, Bom Jesus tem um hospital pequeno, Inhapi tem um hospital que atende, mas tem cidades da sua comarca, por exemplo, que é ambulância, quer dizer, a cidade tem um posto de atendimento, vamos chamar assim, né? Para dar um primeiro atendimento ali, depois disso é botar no carro e mandar para algum lugar. Exatamente. É comum esse tipo de problema, por exemplo, que Caratinga, eu não sei se tem isso, não tem convênio, o hospital não tem convênio com o município tal, o município não está pagando, mas você tem um paciente no meio disso que precisa ser internado, esse tipo de situação aparece também. Aparece. A gente tem procurado atuar, né? Isso aí não é um trabalho que foi começado por mim, mas na conscientização do gestor, nas necessidades, né, de pactuar o serviço que ele não tem condição de prestar. E hoje eu acho que a gente caminha muito bem, né, nesse sentido aí. Mas é uma realidade não só daqui da comarca, né, tem uns municípios, mas de todo o estado. Os municípios menores não tem nem por que também ter um atendimento de alta complexidade. Né? O SUS ele é estruturado, né, de acordo com a complexidade, e aí o gestor faz a pactuação com um hospital de referência. Recentemente nós entrevistamos aqui, tivemos o prazer de entrevistar a prefeita de Vargem Alegre, que é uma prefeita que parece muito preocupada com isso e que nos deu notícia durante a entrevista que tinha acabado de firmar esse convênio, por exemplo, com o Hospital de Caratinga. Ela não tem outro jeito, então realmente precisa ter esse convênio firmado e precisa ajudar a pagar, né? Exatamente. Porque não dá só para ficar mandando o paciente. Exato. A gente tem procedimento instaurado na promotoria,
para conscientizar o gestor, né? O objetivo inicial, principal do procedimento é mostrar para o gestor que ele precisa, né, do hospital daqui de Caratinga. Uma área que a sua promotoria também atua, na área de proteção aí ao deficiente físico, vamos chamar assim, né? E o senhor está em Caratinga há pouco tempo, está aqui desde setembro, mas como é que o senhor vê a cidade, de uma maneira geral, em termos de acessibilidade? A gente tem muita dificuldade por conta da própria geografia da cidade. A gente tem alguns procedimentos, né? E aquela porta de entrada que eu falei para a saúde é a mesma também para as outras matérias da curadoria, o deficiente, o idoso. Então, o cidadão, né, a pessoa com deficiência ou qualquer cidadão que queira fazer uma denúncia, né, enfim, demandar ao Ministério Público, ele pode se utilizar desses canais. A gente tem também o e-mail da promotoria, pode ir direto lá no fórum. O canal mais comum é por meio da ouvidoria. Mas a gente tem muitos problemas aqui em Caratinga, né? A gente tem também tentado conscientizar os gestores, né, da necessidade, né, que é uma imposição legal, mas a gente também é preciso se situar, né, na nossa realidade. A geografia da cidade é muito difícil. A geografia é complicada e tem toda uma discussão ainda sobre a questão da calçada, por exemplo, uma discussão antiga, né? É responsabilidade da prefeitura ou responsabilidade do dono do imóvel, né? O certo é que você tem aí buracos, então assim, complica a vida do cadeirante, complica a vida do cara que tem deficiência visual, né? Piso soltando, buraco na sua frente, falta de rampa. Falta de rampa demais. Então, assim, demais a conta. Sem falar na calçada que a pessoa faz a casa dele, pega uma calçada, faz um degrau nela, simplesmente aumenta, né, a altura da calçada, ou rebaixa, mas criando obstáculo, o tempo todo criando obstáculo para quem... Exatamente. E aqui nós temos alguns pontos com problemas de enchente, né? Então as pessoas aumentam a calçada por conta disso. Exatamente. Então são questões difíceis. Tem lugar que você vai encontrar aqui que a casa está abaixo do nível da rua, né? Porque foram aumentando a calçada, fazendo... Eu atuei em outra curadoria, foi que é atualmente do Dr. Gustavo, acho que ele esteve aqui, que foi da habitação e urbanismo, né? Que conversam nesse sentido, né? Ele trata da habitação e urbanismo, eu trato da questão da acessibilidade, a gente atua em conjunto nisso aí. Bacana. Doutor, vamos fazer mais rápido intervalo. Conversa quando está bom, o tempo passa rápido demais, né? E vamos voltar para o terceiro bloco. Quero falar ainda sobre a atuação da promotoria em relação ao idoso e de uma maneira geral aí à frente da Vara Civil. Vamos sim. A conversa com o doutor Alcidésio está excelente. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e a sequência do nosso bate-papo com o promotor de justiça, doutor Alcidésio José de Oliveira Júnior Bispo. Doutor Alcidésio, seu entendimento assim, para o telespectador até entender bem, qual é o papel primordial, né, de um promotor de justiça? O que faz um promotor de justiça? Eu acho que ele tem que fazer jus ao nome do cargo, né? Promover a justiça. E eu acho que nesse sentido, o principal desafio que eu vejo hoje, e falo isso assim, com os colegas, é que o promotor de justiça ele precisa ser ativo sem ser ativista, né? Ele tem que saber o seu papel dentro da sociedade, saber que ele não apesar de exercer esse papel tão importante, né, eleito pela Constituição, ele não foi eleito pelo povo, né? Tem que respeitar os gestores públicos, atuar ao lado do gestor público, saber, né, da importância das autoridades públicas e buscar esse trabalho em parceria. Eu acho que essa é a missão do promotor de justiça. Bacana demais. Como que a promotoria atua em relação ao idoso, doutor? A principal atribuição da promotoria, da curadoria do idoso, é atuar em caso de idoso que a gente identifica como em situação de risco, né? O que é o idoso em situação de risco? Pode ser um risco social, um risco relacionado à saúde do idoso, né? Aquele idoso que está abandonado pela família. Então, a gente tem estimulado, né, feito um trabalho em conjunto com todos os gestores, todas as secretarias de assistência social, secretaria de saúde, tem feito reuniões nesse sentido, para estimular o trabalho em rede,
né? Eu sempre digo que é muito importante a Secretaria de Assistência Social falar com a Secretaria de Saúde. Geralmente a demanda do idoso, elas vêm relacionadas, né? A gente tem um idoso que está com um problema de saúde e está em uma situação de risco social. Então não tem como só a Secretaria de Saúde atuar, precisa assistência social. E eu acho que o principal papel da promotoria, sobretudo no interior do estado, é articular essa rede, fazer com que essa rede funcione. E aí, consequência, claro, que o idoso seja bem tratado, sim, respeitado, né? Principalmente respeitado, né? Muitas pessoas confundem, né? O idoso, ele não embora eu tenha falado isso, que a Secretaria de Saúde tem que atuar, a senilidade não é uma doença, né? O idoso, ele é presumivelmente sempre uma pessoa capaz, né? Às vezes a pessoa tá muito idoso, então tem que tomar alguma providência. Não, ele, enquanto não se tiver um laudo demonstrando que ele precisa ser, por exemplo, interditado, né, o idoso a gente tem que sempre presumir, respeitar a vontade dele, né? E é interessante isso porque nem sempre, infelizmente, né, nem todo idoso vai encontrar na família o apoio, o respeito que ele precisa. Muito, é claro que não é a regra, porque a regra a gente vê são os filhos cuidando mesmo dos pais, cuidando com carinho, sim, né, e tal. Sim. Mas, infelizmente, em alguns pontos aí, o idoso fica realmente assim, meio que considerado um peso, né? Exatamente. Um peso lá na família. A família bota lá no sol e larga para lá, e aquele negócio todo, e com sofrimento, inclusive, né? Passam a acreditar alguns filhos que não têm a responsabilidade. Às vezes querem transferir a responsabilidade que é do filho. Exatamente. Né, para um órgão público, para o CRAS, para os equipamentos da assistência social. O equipamento existe para auxiliar, para dar o apoio necessário. Mas a responsabilidade, né, é da família, né? Esse idoso que criou a família, né, durante toda a vida, agora é hora de receber uma retribuição. Né? Uma denúncia, por exemplo, de maus tratos a idoso, ela pode ser anônima? Pode. É a regra, né? Muitas vezes a pessoa não precisa se identificar. Não precisa, a gente identifica assim, situações dramáticas que geralmente nasce assim, um vizinho que observa aquilo ali, porque esses casos de maus tratos ao idoso, eles se assemelham muito aos casos de violência doméstica da Maria da Penha, por exemplo, né? É uma violência silenciosa, né? O idoso acontece dentro de casa, na clandestinidade. E sem muita reclamação do próprio idoso, né? Porque às vezes ele não tem força nem para reclamar, né, doutor? E alguns vai idosos submetendo aquilo, né? Estão em situação de risco, a gente identifica por denúncias anônimas, e às vezes o agressor, né, é o filho, é o neto, e o idoso, quando a gente ouve na promotoria, quando a gente pede para um equipamento do município ir lá, ele nega, né, por amor àquela pessoa que maltrata ele. Um caso, por exemplo, de idoso que está sendo, que a família, por exemplo, está usando a pensão dele, usando o dinheiro dele para benefício dela e deixando, por exemplo, de comprar o remédio, de comprar o alimento. Isso é assunto para a promotoria ou para a polícia? Para os dois. Para os dois. A gente atua na promotoria de justiça, né, no que diz respeito à situação de risco, a gente provoca aquela rede para que ela atue de forma educativa, né? Os CREAS, os CRAS, tem psicólogo, tem assistente social, que vão tentar atuar para debelar aquela situação de risco. Mas, às vezes, o crime já foi consumado, né? A pessoa que faz isso que o senhor falou, ela comete um crime do Estatuto do Idoso. Né? Bacana. Os asilos têm algum tipo de fiscalização ou de trabalho do Ministério Público? Sim, obrigatoriamente, né? Agora, por hora, estão suspensas por conta da pandemia, mas o membro do Ministério Público que atua na curadoria, ele tem que ir aos asilos, né? E anualmente fazer um relatório, mandar para o Conselho Nacional do Ministério Público, relatando, né, os problemas daquele asilo. Né? E, independente dessa visita, a gente está sempre em contato, né? Porque o idoso, quando está em situação de risco, a gente aplica as medidas de proteção do Estatuto do Idoso. E a medida mais drástica é a institucionalização do idoso, que é colocar ele no asilo. E gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer
que, como eu falei, essa é uma medida que a gente chama de última ratio, é a última das últimas medidas. O idoso que vai ser institucionalizado é aquele que não tem familiar para cuidar, aquele que realmente não tem mais ninguém, então o Estado tem que cuidar. Bacana. Nesse período de atuação do senhor aí no MP, tem alguma experiência que te marcou? Assim, você fala, essa é uma experiência que me marcou. Eu acho que não aqui, mas uma experiência me marcou no âmbito da curadoria do idoso, porque eu também atuei em Mantena, né? E lá eu tive uma oportunidade, a cidade é menor, né? Então o contato é ainda maior com a população, contato que eu gosto desse contato. E eu me recordo de uma situação de uma senhora, de uma idosa, que a gente lutou para conseguir um procedimento. Ela era diabética, ela precisava fazer a amputação de um dedo do pé. E as assistentes sociais do CRAS foram à promotoria, a gente conseguiu o procedimento, só que ela se recusava a fazer o procedimento. Então elas me convidaram para ir até a casa da idosa, né? E eu cheguei lá, né, na residência dela, me recebeu. E assim, foi uma situação difícil, porque o estado do pé dela, do dedo dela, realmente era caso de amputação. E ela tirou a faixa do pé, o dedo estava realmente muito ruim, e ela tocava no dedo assim, e falava, não, eu não estou sentindo, né? Ela era muito religiosa, Deus está me curando e tal, aí pediu para eu tocar também no dedo dela. Aí eu conversando com ela, né? Convenci ela a fazer a cirurgia, e depois, né, como boa mineira, ela falou, não, agora o senhor vai ter que tomar um café comigo, com pão de queijo. Então, a mesma mão que ela tocou lá, ela trouxe o pão de queijo e estava uma delícia. Bacana demais. O promotor também atua, às vezes, como psicólogo, né? Tem que ser. Tem que ser. Bacana demais, doutor. Prazer muito grande recebê-lo aqui. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui e deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas também. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de agora me dirigir à população de Caratinga. E quero dizer, né, o que eu já afirmei aqui durante a entrevista, que no âmbito da minha curadoria, das minhas curadorias, que é a defesa do idoso, da pessoa com deficiência, da saúde, as portas da promotoria, né, estão sempre abertas, né, não há no Ministério Público, aqui na minha promotoria, necessidade de agendamento. É sempre um prazer para mim receber qualquer cidadão na minha promotoria, né? Os canais, como eu falei, para contato com a promotoria podem ser feitos de forma anônima, né? pela ouvidoria, mas aquele cidadão que puder, né, quiser me dar o prestígio de visitar, tiver algum problema para a gente conversar, nem que seja para atuar como nesse último exemplo que eu falei aqui, né? Uma conversa com o promotor, para mim é sempre um prazer servir a sociedade. Bacana demais. O começo de conversa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço ao doutor Alcidésio José de Oliveira Bispo Júnior pela participação em nosso programa e a todos vocês que nos acompanharam. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.